Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Bom Dia com Propósito. É um prazer enorme saber que você está aqui comigo, começando o dia conectado com Deus, disposto a ouvir uma palavra de vida, de fé e de sabedoria para a sua vida. Essa semana nós estamos falando aqui no nosso devocional sobre as 5 linguagens do amor, baseado no livro do Gary Chapman, que vai falar sobre 5 maneiras que nós comunicamos, que nós expressamos o amor. Cada pessoa tem uma linguagem diferente da outra. Nenhum de nós somos iguais. E nós precisamos aprender esse assunto, entender isso para tornar os nossos relacionamentos mais saudáveis. Muitas vezes nós estamos comunicando de uma maneira que o outro não está conseguindo perceber, que nós estamos expressando o amor. Para nós está fazendo todo sentido, mas para o outro que está ouvindo, que está vendo, que está percebendo, ali você não está fazendo nada demais, porque essa não é a linguagem dele. Por exemplo, se você chega com um presente todo entusiasmado, com aquele presente que você gastou muito dinheiro, aquele presente que você dedicou dias mentalizando, pensando como fazer uma surpresa e presentear aquela pessoa. Mas, na verdade, o que ela queria era tempo de qualidade com você, presença, um passeio, um filme no cinema ou algo desse tipo. Ela queria tempo de qualidade com você e você está comunicando da sua maneira, enquanto que ela queria que você comunicasse da maneira dela. Por isso, nós precisamos aprender. Hoje nós vamos tomar por base o texto que está em Gênesis 45. Nós vamos ler no versículo 15, nós vamos ver um recorte da história de José. Tem várias passagens bíblicas falando sobre a linguagem de amor que nós vamos falar hoje, que é o toque físico. Mas eu escolhi essa de José para nós começarmos aí a destrinchar esse assunto tão importante, porque é uma das linguagens mais negligenciadas por nós e pelas pessoas do mundo todo. Apesar de, eu vou já revelar para você, nós sermos um dos países mais calorosos do mundo, que mais são adeptos ao toque físico, isso mesmo. Mas vamos ler então Gênesis 45, se você puder pegar sua Bíblia física online, você vai ler comigo no versículo 15, quando José se reencontra com os irmãos ali na terra do Egito. Depois dele ter sido vendido como escravo, ter sido preso, ter se tornado governador do Egito, agora os irmãos vão até o Egito comprar comida no tempo de fome. E José ali tem todo um contexto por trás dessa história, vale a pena você ler completamente o capítulo 44 e o capítulo 45 de Gênesis, que você vai entender tudo o que aconteceu aqui. Nós não vamos ler minuciosamente cada versículo, vamos ler só um recorte para nós trabalharmos esse tema hoje, tá bom? Gênesis 45, José revela a verdade para os irmãos. No versículo 15 vai dizer, vamos ler o 14 para melhor contextualizar? Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou, chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Faço uma pausa aqui para explicar o contexto do que está acontecendo aqui. Eu já dei uma pincelada para você. José está se reencontrando com os irmãos. Agora os irmãos tinham voltado à terra natal deles, tinham trazido Benjamim com eles, que na primeira viagem não havia vindo Benjamim, que é o irmão legítimo, dizer assim, por parte de pai e mãe do José. E agora esse irmão chega e José não resiste, ele tasca um abraço nesse irmão e o beija e chora profundamente com ele. O irmão também chora, enquanto ali ele já tinha revelado a verdade. Depois ele sai beijando cada um dos irmãos e chorando com eles, e só depois esses irmãos conseguem conversar com ele. Nós vemos aqui uma possível linguagem de amor da parte de José, que é a linguagem do toque físico. Não é do palavras de afirmação, porque nós não vemos aqui ele fazendo muitos elogios, um bom discurso, ou tecendo uma música, compondo uma música, ou tecendo um poema para eles. Nós vemos aqui José expressando a linguagem corporal, toque físico. Eu vou lá, eu acaricio o olho no olho. A gente pode ver quanto foi difícil para ele. Se você ler o capítulo 44 e 45 todo, você vai perceber que em algum momento ele precisou se esconder para chorar. Ele precisou desviar o olhar dos irmãos. Por quê? Porque pessoas que têm como linguagem de amor o toque físico, elas necessitam falar olhando no seu olho. É comum para ela, isso é natural, não é algo que ela se esforce. Ela não fica fugindo o olhar de você. Ela olha fixamente para você enquanto conversa com você, porque ela te dá a devida troca de energia. Nessa troca de olhares, eu vou falar olhando no seu olho, estou trocando energia com você. Quando eu toco, que eu abraço, que eu beijo, ou que eu acaricio, ou que eu ando de mãos dadas, tudo isso que eu acabei de falar são formas de nós expressarmos o amor através do toque físico. Então você já pode ficar aí observando as pessoas à sua volta, seus filhos, seu cônjuge, seus amigos, sabe aquela
pessoa que você chega pra ela e você estende a mão, oi fulano, como vai? E a pessoa te puxa o braço e te dá um abraço, quanto tempo, às vezes nem faz tanto tempo que você viu a pessoa, mas ela te abraça apertada e fica ali, ou ela já te chega dando um beijinho no rosto. Por quê? Porque a linguagem de amor dessa pessoa provavelmente é o toque físico. E aí isso aí já são um dos sinais que você precisa observar. Sabe aquelas pessoas que a gente chama assim de pessoas muito chameguenta? Fulano é um chamego, é grudento, fulano é muito grudento. Porque provavelmente a linguagem de amor dessa pessoa é toque físico. E a pessoa que necessita disso, necessita que os outros para expressar o amor por ela tenham esse toque físico, e algumas pessoas têm até uma certa repressão, eles repelem esse toque físico, eu não gosto muito de abraço, eu não gosto muito desse grude. Mas nós precisamos entender que para o nosso relacionamento estar equilibrado, ter um relacionamento saudável, ter uma certa troca de amor, né? Eu dou e eu recebo amor, eu preciso respeitar a linguagem de amor do outro. Se a minha linguagem de amor é palavras de afirmação e eu gosto de ouvir elogios e eu gosto de ouvir observações positivas sobre mim, então eu preciso respeitar que o outro precisa de abraço e eu preciso responder esse abraço, porque não é porque a pessoa gosta de abraço, de beijo, de carinho, de qualquer tipo de toque físico, troca de olhar, assim, olhar fixo enquanto conversa, não é por esse motivo que eu tenho também que me deixar ela me abraçar, porque a pessoa não gosta da frieza. Se ela é intensa no sentido de toque físico, ela quer que seja correspondida com o mesmo calor humano, para haver essa troca de energia. Espero que eu esteja conseguindo ser o mais clara possível com você. Então, assim, no contexto aqui do José, você pode ver que na cultura atual, né, nos dias atuais aqui, que faz muito tempo que essa história aconteceu, mais de 2000 anos aí pra trás, mas no contexto aqui, é algo muito comum o irmão chegar, abraçar, beijar todos os irmãos ali chorando. No contexto de hoje, mesmo que os irmãos estivessem sem se falar há muitos anos, em algumas famílias, ou para algumas pessoas que não tem o toque físico como linguagem de amor principal, predominante, né, que às vezes a linguagem de amor principal dela é atos de serviço. Ela prefere fazer um banquete para você, mas não consegue te dar um abraço ali de 30, 40 segundos, que é o tempo ideal para haver uma verdadeira troca de energia, para haver um verdadeiro toque nas emoções. Então, para essa pessoa, se ela limpar a casa para você, ou capinar o quintal, capinar o lote, já tá bom. Ela já tá expressando o amor por você. Ela não vai conseguir te dar aquele abraço demorado. E você precisa entender isso. Às vezes não é porque a pessoa não te ama, às vezes não é porque ela é fria. É porque essa não é a linguagem de amor dela. E nós precisamos, assim, ir estudando o outro. Isso tudo que eu tô te falando essa semana inteira, dia após dia, destrinchando esse assunto. As 5 linguagens de amor é para te ajudar a mergulhar no universo do autoconhecimento. Você sabia que é uma área que me desperta muito interesse, porque é uma área que me ajudou muito a entender algumas pendências emocionais, alguns traumas, algumas dificuldades que eu tinha interna, alguns conflitos internos. E aí, quando eu fui entendendo como cada ser humano funciona em sua particularidade, em sua individualidade, então a vida se tornou muito mais leve. Espero que eu esteja conseguindo transmitir essa leveza para você. Inclusive, amanhã, sexta-feira, eu já falei pra você que se você assistiu todas as lives dessa semana e estiver presente amanhã, sexta-feira, eu vou explicar pra você como que você tem acesso a um conteúdo especial que eu preparei pra você. São perguntas que você vai responder sobre você mesmo, sobre as pessoas à sua volta, que você vai conseguir ter uma certeza. Não vai ter mais será que a minha linguagem de amor é presente? Será que a minha linguagem de amor é presença? É tempo de qualidade? Você não vai ter mais essa dúvida, você vai ter uma certeza. E tendo essa certeza, você vai conseguir aplicar na prática, na sua vida cotidiana, aí essa ferramenta de eu vou comunicar o meu amor, vou explicar pro outro que a minha comunicação é essa. Então, pro outro comunicar da forma correta comigo. E eu vou comunicar pro outro de acordo com a necessidade dele. Lembra que eu falei pra você que no nosso caso aqui, quando a intenção é manter relacionamentos saudáveis, equilíbrio emocional em todas as relações, eu preciso descartar, né? Eu preciso lançar fora aquela frase que diz: trate o outro como você gostaria de ser tratado. Por quê? Porque o jeito que eu gostaria de ser tratado, de uma certa forma, não necessariamente é o jeito que o outro gostaria, entendeu? Às vezes eu quero uma palavra de afirmação, eu quero um elogio, eu quero uma mensagem motivacional, um áudio alegrando o meu dia, e o outro não. Às vezes o que o outro quer é um presente, de fato. Às vezes o que o outro quer é um convite para assistir um filme, entendeu? Então eu preciso entender o que o outro precisa, qual a necessidade do outro, não necessariamente tratá-lo como eu gostaria de ser tratado. É igual a pessoa que vai comprar numa loja um presente para alguém e ela compra tudo conforme os gostos dela, com tudo as cores que ela gosta. Eu gosto muito disso aqui, eu gosto muito dessa cor, eu gosto muito desse cheiro, eu gosto muito. E ela compra um presente para agradar ela mesma, mas aí ela vai dar pro outro e não atende as expectativas. E decepciona e frustra o outro.
Consegue entender? Então aqui nós estamos falando, por isso que se diz linguagens de amor, as 5 linguagens de amor. Por quê? Amor é abrir mão um pouco do seu ego, do seu eu, da sua vontade, é renunciar a algumas coisas, um pouco de si próprio, para satisfazer o outro, para alegrar o outro e para comunicar o que você de fato quer comunicar. Aqui, com certeza, alguns desses montes de irmãos que José tinha aqui não gostou desse abraço. Alguns desses irmãos abraçou meio sofrendo, meio carrancudo, meio mesmo ali no calor, matando a saudade, né? Mas algumas pessoas, de fato, têm essa dificuldade do toque físico, porque não é a sua linguagem primordial, a linguagem de amor. E nós precisamos entender isso para não se sentir frustrado, não se sentir menos amado, não se sentir desrespeitado. É só entender o lado do outro. É só entender como que o outro funciona. E isso sim é autoconhecimento. Isso sim é equilíbrio emocional, é trazer equilíbrio para as nossas relações. Espero que essa palavra tenha falado com você, essa curta palavra, mas meu objetivo aqui é trazer clareza sobre tanto aquilo que a palavra nos traz quanto respaldo. Você pode ver que no Novo Testamento nós temos vários outros versículos que vêm nos tratar sobre isso, sobre o ósculo santo. Não sei se você já ouviu essa palavra e ficou meio que boiando. O que quer dizer isso? Saúdem os irmãos com ósculo santo. Sempre que Paulo ia encerrar uma carta, algumas vezes ele usava essa expressão. Ou quando ele ia iniciar, saúdem os irmãos com ósculo santo. Isso nada mais é do que um beijo no rosto, um beijo de carinho, uma troca de energia, simbolizando a paz. Meu irmão, eu venho em paz e eu te saúdo com a paz. Então eu te dou um beijo, né, um ósculo santo. Seja um homem, beijar o rosto de outro homem, e tá tudo bem. Essa discriminação, né, essa mal visão que a gente tem hoje, nos dias atuais, esse desconforto de como assim um vai dar um beijo no rosto do outro só pra saudar, é algo que às vezes a mente já vai maquinando outra coisa que não tem muito sentido, mas é porque essa questão é cultural. Infelizmente, nos dias atuais, a tendência é que se esfrie mais esse costume, esse hábito de toque físico, e as pessoas que têm a linguagem de amor que tem o toque físico como linguagem de amor principal, elas tendem a sofrer ainda mais. Eu estava lendo uma pesquisa de que os países latino-americanos, principalmente os países da América do Sul, são os países mais quentes, os países que têm mais toque físico, que são mais adeptos ao abraço caloroso, ao cheiro aqui no cantinho do rosto, ao beijo quando vai saudar alguém, entendeu? As carícias, ao conversar olhando no olho. Os outros países europeus, países norte-americanos também, não tem muito essa prática. Inclusive, é uma qualidade do brasileiro quando nós vamos visitar outro país e as pessoas tendem a identificar isso. Nossa, eu gosto dos brasileiros, porque os brasileiros são animados, os brasileiros são enérgicos, os brasileiros são calorosos, eles admiram isso na gente, porque é algo cultural da nossa região. E é algo que eles não dispõem, né? Os europeus são pessoas mais frias, menos expressivas, os norte-americanos também são menos expressivos. Então, assim, ainda que nós tenhamos esse ponto positivo a nosso favor, nós temos essa qualidade, ainda assim há uma certa discriminação sobre essa questão. Mas como eu estou falando aqui da sua relação social, do seu convívio no casamento, do seu convívio com os filhos, você precisa identificar qual que é a linguagem do amor do meu filho. Será que meu filho não está precisando de mais abraço, de mais beijo, de toque físico, de carinho na cabeça até ele dormir, ou algo nesse sentido, né? Na verdade, toda criança necessita do toque físico. Eu não estou dizendo que se essa não é a linguagem de amor do seu filho, você deve negligenciar, deixar para lá e tentar investigar só as outras e usufruir só das outras linguagens de amor. Todas as linguagens de amor são essenciais. A questão é, algumas pessoas mesmo, desde criança assim, elas manifestam uma linguagem específica, uma linguagem superior, predominante às outras. Entendeu? Eu quero agora orar pela sua vida, convido você a colocar seu pedido de oração aqui no chat ou nos comentários, para eu estar orando por você. E espero que o conteúdo de hoje tenha sido valioso para você. Se somou alguma coisa na sua vida, se fez sentido para você, agora mesmo convido você a copiar o link dessa live, encaminhar nos grupos que você faz parte, encaminhar para alguém que precisa aprender sobre esse assunto maravilhoso que nós estamos tratando durante toda essa semana. Ajude esse canal a crescer, que eu tenho certeza que você será recompensado. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, nós entramos em oração mais uma vez. Bendizemos o teu nome por tudo que o Senhor fez e ainda faz, continuará fazendo em nossa vida. Pai amado, Pai querido, nós nos reunimos em oração nesse momento. Eu peço que o Senhor visite todos quantos me ouvem, aonde essa pessoa estiver, em qualquer horário que ela estiver me ouvindo, que ela seja visitada e agraciada por Deus, que essa palavra fique enraizada no seu coração, que sirva, meu Deus, para o seu crescimento e evolução emocional e espiritual, para que essa pessoa alcance sabedoria, maturidade. Meu Deus, desenvolva aí, Senhor, bons relacionamentos saudáveis, relacionamentos curados, para que essa pessoa consiga se entender e entender o seu próximo, ter um par empático com as pessoas, não julgar, não apontar, não exigir demais do outro, mas entender, ter empatia pelo próximo. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a crescer na graça, no conhecimento, nos abençoe
abençoa, ouvindo a nossa oração, atendendo para o nosso pedido de oração particular, especial, que nós colocamos diante do Senhor, essa resposta que nós precisamos, que nós estamos constantemente apresentando diante de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, nos dá um dia abençoado, conduz a nossa vida, guia os nossos passos, seja, Senhor, o nosso condutor, o nosso guia. Em nome de Jesus, repreende todas as obras do nosso adversário, repreende todos os levantes e segura nas nossas mãos, nos ajudando a vencer as adversidades que surgirem. Abençoa para estarmos juntos aqui amanhã também, ouvindo mais de Ti, aprendendo mais com o Senhor, com as Escrituras. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a curar as nossas emoções, a nos entender, a desenvolver o autoconhecimento e a buscar, Senhor, cada dia mais a Tua presença em nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo, Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Eu espero você aqui amanhã, às 6h01 da manhã.